Quando Star Wars foi lançado em 1977, o mundo se viu diante da consagração dos chamados blockbusters, filmes conhecidos como arrasar quarteirões, que levariam milhares de pessoas de todas as idades para as salas de cinema. Além disso, o filme representou uma retomada para o gênero de ficção científica, ainda que a obra máxima de George Lucas esteja mais pautada na fantasia de um Flash Gordon do que na profundidade e apuro de um 2001, Uma Odisseia no Espaço. Seja como for, a mitologia rica de seu universo, somada com um retrato realista de uma civilização moderna, com ambientes gastos e sujos, simbolizando o uso e a passagem do tempo, fez com que a saga se tornasse uma influência para inúmeros realizadores desde então, além de incentivar estúdios a inventarem novas ideias para futuras franquias de sagas. Uma delas viria pouco tempo depois, com claras inspirações, mas também uma identidade própria, graças à direção e à mescla do sci-fi com o cinema de horror. Esse foi Alien, o Oitavo Passageiro. Dirigido por Ridley Scott, ainda em início de carreira, o filme angariou um considerável sucesso com o público, mas a crítica da época se mostrou divisiva, considerando uma ficção científica com grandes valores de produção, mas sem a substância de outros títulos recentes, incluindo o próprio Star Wars. Porém, tal como aconteceu com outras obras do diretor, Alien veio a receber a devida aclamação com seus relançamentos em home video, e hoje é tido como uma obra-prima e um dos filmes mais influentes do cinema moderno. Sua sequência veio 7 anos depois, com Aliens: O Resgate, que trouxe James Cameron na direção, após ganhar notoriedade com outra ficção científica aclamada, O Exterminador do Futuro. Para a continuação, o diretor tomou uma abordagem mais militarizada e voltada para a ação, trazendo ainda mais xenomorfos e uma presença ainda mais imponente da protagonista, Ripley. O filme conseguiu um sucesso ainda maior, rendendo uma indicação ao Oscar para Sigourney Weaver, e é um dos raros casos em que uma sequência se equipara ao original em qualidade. No entanto, com o problemático desenvolvimento de Alien 3, dirigido por David Fincher, e o resultado divisivo de Alien: A Ressurreição, a franquia se manteve em hiato de 15 anos, vivendo apenas de derivados nos quadrinhos e nos games, além dos questionáveis crossovers com outro alienígena icônico, o Predador. Feliz ou infelizmente, o projeto da Fox em colocar Alien e o Predador em confronto acabou sabotando uma sequência direta da saga, planejada pelo próprio James Cameron. Ao invés disso, Ridley Scott resolveu retornar à franquia e ao cinema sci-fi como um todo, ao receber um conceito promissor vindo do roteirista John Spence, que se tratava de um prequel para a franquia Alien. Posteriormente, o também roteirista Damon Lindelof foi convocado para reescrever o roteiro, pois tanto ele quanto Ridley Scott desejavam seguir novos e audaciosos caminhos dentro do universo da franquia, e não apenas fazer um filme que levasse aos eventos do original de 1979. Com isso, o projeto Prometheus chegou aos cinemas em 2012, representando não apenas o retorno da franquia Alien, mas o início de uma nova trilogia, que até então traria novos ares para o seu universo. A trama se inicia de maneira enigmática com uma criatura humanoide ingerindo um líquido escuro que destrói o seu corpo, mas que ao mesmo tempo reconstruiu o seu código genético, dando origem a um novo ser. Em seguida, estamos no planeta Terra no ano de 2089, onde o casal de arqueologistas, Dr. Elizabeth Shaw e Dr. Charlie Holliday, encontram pinturas rupestres em uma caverna na Escócia, indicando a existência de seres evoluídos que podem ter sido responsáveis por criar a raça humana, sendo nomeados de engenheiros. Graças a essa descoberta, Peter Weyland, CEO da corporação Weyland, organiza uma viagem espacial na nave Prometheus, onde Elizabeth, Charlie e outros tripulantes, incluindo um androide chamado David, que viaja em direção da Lua LV-223, que, segundo as pesquisas, seria o lar dos criadores da raça humana. No entanto, quando a expedição encontra uma caverna contendo estranhas criaturas e uma espécie de containers com líquido preto, os tripulantes percebem que seus criadores não possuem intenções tão nobres, assim como os próprios membros da nave, que escondem segredos sobre os reais objetivos da expedição. Contando com o cuidado costumeiro de Ridley Scott, Prometheus é um deleite aos sentidos, desde os efeitos visuais, que se sustentam até os dias de hoje, passando pelo design e produção, que ajuda a criar o clima de tensão e horror em cenários claustrofóbicos e amedrontadores, e ainda a direção de elenco, com destaque para Noomi Rapace como Elizabeth Shaw e Michael Fassbender como o androide David, esse que consegue alternar entre uma postura pacífica e acolhedora para uma figura ameaçadora e dissimulada com perfeição. Ainda temos outros nomes famosos como Idris Elba, Charlize Theron e Guy Pearce. No entanto,
a grande maioria deles acaba sendo desfavorecida pelo roteiro, que os desenvolvem como personagens dispensáveis, antipáticos e que tomam atitudes por vezes estúpidas, mesmo que em teoria todos sejam cientistas ou especialistas em áreas distintas. Graças a isso, temos os protagonistas se recusando a levar armas para um local desconhecido e possivelmente inóspito, sob o pretexto de estar em uma expedição científica, ou um dos integrantes se comportando como um bully contra o androide David, justificando assim a atitude deste em testar a substância escura nele, ou mesmo da líder da expedição ser esmagada por uma nave ao tentar fugir em linha reta, ao invés de ir pelas laterais. Outro porém encontrado no roteiro estão nos questionamentos que ele levanta acerca da origem da vida, da raça humana e da misteriosa raça dos engenheiros. Apesar da proposta audaciosa, são levantadas diversas perguntas, mas sem que o filme ofereça respostas satisfatórias ao público, o que parece ser intencionado para preparar o terreno para uma possível sequência, mas que acaba tornando o roteiro superficial e pretensioso. Ainda assim, além dos méritos técnicos já citados, o filme mantém a tradição da franquia de criar cenas icônicas e perturbadoras, sobretudo as que envolvem uma criatura em forma de lua que nasce em Elizabeth, como visto na incômoda sequência da operação na Câmara Médica. Além disso, em seu encerramento, temos o embate entre o engenheiro e Elizabeth, que no último momento consegue escapar ao libertar a criatura que nasceu de seu ventre e que tomou proporções gigantescas. Com isso, o engenheiro acaba sendo subjugado pelo monstro, que usa um dos seus tentáculos para injetar algo em sua boca, o matando no processo, e, como visto na cena pós-créditos, deu origem a um ancestral do xenomorfo. Após isso, Elizabeth e David, que teve apenas sua cabeça mantida preservada após o encontro com o engenheiro, são obrigados a unirem forças diante da necessidade, e rumam em direção ao planeta de seus criadores, para descobrir o motivo para a existência dos humanos e por que os engenheiros planejam destruir a sua própria criação. Em seu lançamento, Prometheus teve uma recepção mista, tanto pelo público quanto pela crítica. De um lado, os efeitos visuais, os valores de produção, o elenco e a construção da atmosfera e tensão por Ridley Scott foram enaltecidos, enquanto que do outro lado, a fragilidade do roteiro, a má distribuição do espaço e o desenvolvimento dos personagens em um final aberto foram alvos de duras críticas, além de comparações com o Alien original. As intenções dos realizadores também não haviam ficado claras, visto que o filme tem intenções maiores do que apenas ser um prequel da franquia, mas, ao mesmo tempo, a trama sem resolução e o foco dado ao surgimento do xenomorfo deixa ainda mais claras as intenções de se conectar com a franquia, algo que veio a se confirmar em sua sequência, Alien Covenant. Para piorar, essa mesma sequência acabou tendo uma recepção ainda mais dividida, visto que os diversos pontos levantados no filme anterior foram deixados de lado e a falta de polimento no CGI acabou por criar uma das versões menos amedrontadoras do famoso xenomorfo, o que deixou a franquia mais uma vez em hiato e sem a previsão de retorno. Ainda assim, Prometheus, por si só, é uma ficção científica vistosa, com grandes nomes do elenco, um roteiro provocativo e cenas dignas da mescla do horror com o sci-fi que, mesmo uma década após o seu lançamento, ainda o torna uma opção recomendável para os fãs do gênero e da franquia como um todo. Infelizmente, o maior defeito desse prequel foi não ter expandido os conceitos que ele mesmo trouxe à tona, se limitando a ser uma parte introdutória da saga Alien, na tentativa de agradar gregos e troianos. Mas o resultado de Covenant não se mostrou satisfatório para nenhum dos lados, sejam os fãs de velha guarda ou os novos apreciadores de Prometheus. Resta torcer para que, sem a previsão de uma sequência de Covenant e com o cancelamento de Alien 5, que seria dirigido por Neil Blomkamp, diretor do aclamado Distrito 9, a Disney, a atual detentora dos direitos, consiga revitalizar a franquia, seja com a presença de Ridley Scott ou James Cameron, ou quem sabe, com uma nova revitalização que não desconsidere os dois primeiros filmes, esses que de maneira inquestionável são verdadeiros clássicos.